Em seu lugar, começa a falar palavras de adoração ao Senhor, amém? Eleva a sua voz, amém? Vamos levantar aqui neste lugar, nessa manhã, um momento de adoração apenas. Eleva a sua voz, vamos levantar aqui neste lugar, um momento apenas de adoração, amém? Senhor, oh Deus, Tu és santo, Senhor, Tu és digno, Tu és exaltado, Senhor, Tu és adorado, Senhor, não outro como Tu, Senhor, Tu és digno, Senhor Jesus, Tu és o nosso amado, Senhor, Tu és aquele que era, que é, que há de vir, Senhor, nós aguardamos, Senhor, pela Sua vinda, pela Sua volta, Senhor, nós aguardamos, Senhor, ansiosamente, Senhor, pela Sua vinda, Senhor. Oh Deus, venha, Senhor, venha logo, Senhor, nós aguardamos, Senhor, pela Sua vinda. Oh Senhor, Tu és o nosso amado, Senhor Jesus. Ah, Senhor, como nós o amamos, Senhor, como eu Te amo, Senhor. Oh Deus, Senhor, eu creio, Senhor, que Tu és o Deus, Senhor, da cura, Senhor. Eu creio, Senhor, que Tu és o Deus, Senhor, que tudo pode. Senhor, eu creio, Senhor, que és o Deus que pode, Senhor, curar, Deus. Senhor, eu creio, Senhor, que és o Deus, Senhor, que pode, Senhor, transformar a vida, Senhor, eu creio. Oh, Senhor, eu creio, Deus, que Tu és o Deus, Senhor, que pode, Senhor, mudar, Senhor, a vida, Senhor, de qualquer pessoa. Oh, Senhor, eu creio, Deus. Eu creio que Tu és o Deus, Senhor, que está presente, Senhor, aqui neste lugar. Oh, Deus, oh, Senhor, nós aguardamos, Senhor, pela Sua vida, Senhor. Nós o amamos, Senhor, ansiosamente. Nós amamos, Senhor, a Sua vida. Nós amamos, Senhor. Nós amamos, Senhor. Oh, Deus, Tu és o nosso amado, Senhor Jesus. Pai, nós não queremos apenas, Senhor, as bênçãos que o Senhor tem para nós, mas nós queremos o Senhor. Nós queremos o Senhor, oh Deus. Tu és o nosso amado, Senhor. Tu és o nosso amado, Senhor. Tu és o nosso amado, Senhor Jesus. Os teus olhos me viram quando em secreto eu fui criado. Os meus dias contados, escritos em Teu livro. Oh Deus.
sem fim. Nem as estrelas do céu contariam o teu amor sem fim. Nem as estrelas do céu contariam o teu amor sem fim. Nem as estrelas do filho amado, você é filho amado. Não se esqueça disso. O Senhor te ama. Você está aqui porque você é escolhido do Senhor. E o Senhor escolheu você. Declara isso. Declara provisão. Declara saúde. Declara, oh Espírito de Deus, que o Senhor é poderoso. Que haja cura nesse lugar. Que haja manifestação do seu poder. Oh Senhor, nós declaramos, Senhor, seja bem-vindo nesse lugar, Espírito de Deus, aleluia. Senhor, que haja cura, Senhor, aquele que tiver, às vezes, Senhor, precisando de uma cura essa manhã, libera cura, libera provisão, oh Espírito de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, irmãos. Queria que nesse momento, você comigo, declarasse a palavra. Mas, irmãos, não é apenas palavras, são algos espirituais. Quando você está declarando a palavra, algo está acontecendo no mundo espiritual. Quando você está declarando cura, está liberando cura, a sua fé vai sendo ativada. Em nome de Jesus, nós vamos declarar junto. A palavra de Deus também diz assim, em 2 Coríntios 4:12 diz assim: portanto, o mesmo Espírito da fé
como está escrito, eu criei, por isso falei. Nós cremos, também falamos. Olha só, irmãos, nós vamos declarar a palavra junto, eu e você. Mas, irmãos, eu quero te convidar a você tirar um pouquinho a máscara. Pelo menos 1 minuto, você vai declarar comigo a palavra de Deus. A confissão da palavra é algo poderoso. Na hora que você estiver confessando, diz todos comigo: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. O que é que nós somos? Eu sou uma nova criatura. Eu sou feitura de Deus, criada em Cristo, em verdadeira santidade e justiça. Eu sou filho de Deus. Eu sou herdeiro de Deus e cordeiro com Cristo. Eu sou rei e sacerdote. Eu sou propriedade exclusiva de Deus. Eu sou geração eleita. Eu sou justiça de Deus em Cristo. Eu sou cabeça e não cauda. Eu estou sempre por cima e nunca por baixo. Eu sou abençoado com toda sorte de bênção. Eu sou santificado em Cristo. Eu sou luz do mundo e sal da terra. Eu sou um adorador. Eu sou um semeador. Eu sou mais que vencedor. Eu sou morada de Deus no Espírito. Eu sou templo e morada do Espírito. Eu sou livre da doença. Eu sou livre da miséria. Eu sou livre de toda a maldição. Eu sou livre da condenação do pecado. Eu fui livre do domínio das trevas. Eu fui transportado para o reino da luz. Eu sou curado pelas pisaduras de Jesus. Eu sou guardado pelos anjos do Senhor. Aleluias! Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. O que é que nós temos? Eu tenho autoridade sobre o reino das trevas. Eu tenho o perdão do pecado. Eu tenho a redenção. Eu tenho saúde em Cristo. E praga alguma chegará à minha casa. Eu tenho as minhas necessidades supridas segundo a sua riqueza em glória. Eu tenho a proteção dos anjos e nenhum mal me sucederá. Eu tenho a alegria do Senhor, que é a minha força. Eu tenho a paz do Senhor, que excede todo entendimento. Eu tenho a vida eterna, a própria vida de Deus. Eu tenho a lei do Espírito da vida operando em meu corpo. Eu tenho a fé de Deus. Eu tenho a orientação de Deus. Eu tenho o consolo de Deus pela sua palavra. Eu tenho a ajuda do Espírito Santo. Eu tenho a graça de Deus. Eu tenho a habilidade de Deus para produzir resultados favoráveis. Eu tenho poder para testemunhar, para curar, para expelir demônios. Eu tenho o amor de Deus derramado em meu coração. Eu tenho a palavra de Deus que ilumina o caminho em que devo andar. Eu tenho vitória em Cristo Jesus. Eu tenho a unção para prosperar, para ser bem sucedido, com ou sem dinheiro. Eu tenho meu nome escrito no livro da vida. Aleluias! Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu posso reinar em vida através de Cristo Jesus. Eu posso expulsar demônios. Eu posso ficar cheio do Espírito Santo. Eu posso desfrutar da presença santa de Deus. Eu posso orar pelos enfermos. Eu posso amar e perdoar. Eu posso ter a sabedoria de Deus. Eu posso dar fruto. Eu posso multiplicar. Eu posso viver em paz, com saúde, livre das contaminações do mundo. Eu posso ligar e desligar coisas no céu. Eu posso pedir o que quiser, segundo a vontade de Deus. Eu posso vencer a tribulação. Eu posso vencer a tentação. Eu posso andar na orientação do Espírito Santo. Eu posso prevalecer contra as portas do inferno. Eu posso andar na graça em favor de Deus todos os dias. Eu posso testemunhar o poder do reino de Deus. Eu posso adorar a Deus com a inspiração do Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus! Vamos cantar o Senhor Jesus! Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Aplauda Jesus, aplauda Ele. Pode se sentar.
Glória a Deus, amém, irmãos? Poder sentar. Muito bom dia a todos. Glória a Deus pela sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Vamos aos nossos dízimos e oferta. Irmãos, estamos hoje é domingo e estamos preparando, principalmente no culto da noite, um novo horário, um novo expediente para louvarmos e adorar o Senhor. O culto da noite será às 18 horas, o culto da família. Hoje vai estar tudo mudado. Irmãos, consegue perceber que está tudo mudando? Você combina um negócio, você começa a organizar, de repente tem que mudar tudo. Que maravilha, hein? Esse é um tempo muito precioso. Você, como pastor, você tenta se organizar, faz isso, faz aquilo, mas aí, irmão do céu, muda tudo. Mas é um tempo que nós estamos experimentando muito da parte de Deus, muito, muito. Por quê? Porque Deus está preparando, o Senhor está preparando a sua volta. E a igreja, irmãos, nesses dias, eu creio muito nisso, nós estamos sendo preparados para esse encontro, aleluia. E olha que coisa, tem pandemia, tem horário novo, tem tantas coisas, e fora as suas tribulações, fora o seu dia a dia. Problema às vezes na crise financeira no país, não sei, no mundo, problema de saúde, uau! Quanta coisa acontecendo, mas essa história, irmãos, que está acontecendo conosco hoje, se você for estudar a Bíblia, sempre aconteceu, sempre, você vai ver, quando eu falo sempre, são as tribulações, sempre você vai passar por esse período. Lógico que agora as coisas estão se afunilando, né? Porque a volta de Jesus é iminente, então as coisas vão cada vez mais se afunilar, ótimo por isso. Mas o que eu quero deixar para você nesta manhã é que a tribulação, ela sempre vai acontecer em nossa vida, sempre aconteceu. Olha no início aqui da igreja primitiva, 2 Coríntios capítulo 8, é um capítulo muito, muito interessante. E eu quero compartilhar com você nesta manhã, para que você possa ofertar, possa dizimar. Eu fiz até um apelo essa semana, e eu creio que você deve ter colocado no seu grupo de célula, no seu grupo de liderança. Por quê? Porque é necessária a contribuição. A igreja carece e muito da sua contribuição, da sua oferta, do seu dízimo. Só para lembrar os irmãos, estamos aí encerrando, né, o terreno, graças a Deus, faltam só 2 parcelas. Dia 20 agora, hoje é dia 12, domingo que vem, dia 19, na segunda-feira, sem ser amanhã, na outra segunda, nós estaremos pagando então penúltima parcela. Uau, que maravilha! Olha só que coisa linda. E em agosto, dia 20 de agosto, nós vamos pagar a última. Acabou, irmãos. E no dia 26 de agosto, se o Senhor permitir, viu, Alex? Se Deus permitir, que eu falo por causa da pandemia, por causa do... Nós estamos querendo eu quero fazer um culto de ação de graças lá no terreno. Dia 26 de agosto será um feriado, o dia, feriado, 26 de agosto, dia da cidade. Aniversário da cidade, Campo Grande. Aniversário da cidade será uma quarta-feira, então eu já coloquei na agenda, já combinei com o pastor Henrique, o presbitério. Então, se não houver problema, né, de muito ajuntamento, eu quero fazer um culto de ação de graças dia 26 de agosto. Por quê? 26 de agosto? Porque dia 20 de agosto nós pagamos a última. Tem que agradecer a Deus ou não? Tem que ter um culto de ação de graça ou não? Tem que ter. Então já está tudo preparado, só estou orando agora para que não tenha nenhum lockdown. Se houver um lockdown aí, né, por causa da pandemia, se tiver algum intempérie, algum probleminha, aí nós não vamos fazer. Mas, dia 26 de agosto, combinei já com o pastor Henrique, o presbitério, quero fazer um culto de ação de graças lá no terreno. Já vamos dar uma arrumadinha nele lá, dar uma caprichada. Porque, irmãos, é muito importante. Como que pode pagar um terreno desse, com uma época dessa? Uma época que a igreja fica fechada, uma igreja que cada domingo é um horário. Meu Deus, mas por que nós estamos vencendo? Primeiro porque nós declaramos aqui, nós podemos todas as coisas nele, porque ele nos fortalece. E porque você entendeu esse propósito. Você é igualzinho esses irmãos aqui,
da igreja, aqui de 2 Coríntios capítulo 8, que as igrejas da Macedônia, olha o que diz, olha só, 2 Coríntios capítulo 8, verso 1, também irmãos, Paulo escrevendo, também irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus, olha só, vos fazemos conhecer a graça, é graça irmãos, para superar o que nós estamos superando dia após dia, meu Deus, é só pela graça, concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio, olha só, essa igreja, irmão, da Macedônia, no meio de muita prova de tribulação, olha que coisa interessante, essas igrejas, em meio a muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles, era um povo muito pobre, era um povo, olha só, profunda pobreza deles, superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Olha o que eles fizeram, esse povo da Macedônia, coisa linda isso, é um povo que era um povo mais simples, um povo mais humilde, mas era um povo que tinha uma generosidade extraordinária. Aí ele diz aqui no versículo 3, porque eles, testemunho eu, Paulo falando, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. Toda oferta, ela é voluntária. O dízimo é voluntário, você não é obrigado a fazer nada, tudo é voluntário. Pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos, assistência à igreja. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito, que como começou, assim também complete essa graça entre vós. Aleluia. Só até aqui já está bom, porque eu quero que você entenda nesta manhã, esse povo da Macedônia era um povo simples, passavam por lutas, passavam por provações, irmãos, e não era pouca, mas em meio a essa provação toda, em meio a essa tribulação toda, eles contribuíram. Você consegue entender isso? E quando eles contribuem, o que o Senhor diz aqui? Olha só, superabundou uma grande riqueza da generosidade, a ponto de Paulo chegar e falar assim, ó, gente, é o seguinte, ó, estou mandando para vocês aí, estou recomendando aí, eles não se preocupavam com o dia a dia, tinha prova, tinha luta, mas estavam firmes no propósito. Eu creio que a igreja hoje, não é a nossa igreja não, mas todas as igrejas estão passando por prova, por tribulações, mas em momento nenhum os irmãos estão deixando de contribuir. E você, eu creio que você faz parte também desse exército que contribui para que a igreja não pare. Amém, irmãos? Você crê nisso? Vamos ficar em pé, então vamos orar? Vamos orar? Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Eu gostaria de orar. Tem alguém desempregado no nosso meio? Tem alguém desempregado? Só um? Mais um, dois, tá. Nós vamos orar. Você pode começar segunda-feira, amanhã. Você pode ir lá na Funtrab, você pode ir na... Você pode... Opa!
de crise, você tem que escolher, você tem que tomar uma decisão. Ou você participa da crise, ou você não participa dela, você escolhe. Eu, por exemplo, decidi no meu coração, na crise, não participar dela. Nem eu e nem a igreja. Eu oro para isso. Ah, pastor, mas é crise, está em todo... Então, eu sei que está, irmão. Mas só que eu decidi, e eu orei, eu oro com a igreja, eu oro pela igreja, para a gente não participar dessa crise. Você escolhe. Você que tem que decidir no seu coração. Eu estava lendo ontem, até vou falar sobre isso amanhã no vídeo, devo falar sobre isso, sobre Davi. Davi, quando enfrentou Golias, na hora que ele foi enfrentar aquele gigante, o que ele falou? Era uma guerra, era uma luta. O que ele falou? Eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Eu escolhi não participar da crise, porque eu estou vivendo em nome do Senhor dos Exércitos. Ele me sustenta, Ele que me dá a direção. Você consegue imaginar você comprando uma casa nessa época? Você comprar um terreno nessa época? Semana que vem eu vou fazer uma visita numa cidade, vou estar orando com o irmão, porque nós vamos estar comprando um terreno para a igreja, na cidade. Tem irmãos do interior que compraram casa nessa época, Por que o irmão comprou casa nessa época? Porque ele decidiu, no seu coração, não participar da crise. Você escolhe. Como que você não participa da crise? Viva em nome do Senhor dos Exércitos. Só isso. Amém? Vamos orar então? Pegou seu envelope? Todo mundo pegou o envelope? Quem precisa de envelope, levanta sua mão. Oferte. Ontem eu creio que nós vamos superar. Irmão, já pensou daqui uns dias? Acabou o terreno. Nós vamos começar, vou até falar isso para os irmãos, eu estou com isso no coração, de começar a guardar dinheiro para construir o prédio. Vamos começar, mas aí eu vou conversar com a liderança primeiro. Eu quero guardar dinheiro para comprar o prédio, para construir. Os terrenos nós não tínhamos nada e na fé, demos um passo ali, colocamos o pé na água. Agora para construir, eu quero ter um dinheirinho em caixa, para poder fazer as coisas bem do jeito que a gente pensa em fazer. Tem que ter um prédio para o adulto, tem que ter um prédio para as crianças. Aí, irmão dos céus, Deus dirigindo, amém? Vamos levantar as mãos, vamos agradecer a Deus pelo dízimo, pela oferta. E eu vou orar por esse emprego. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, meu Pai, primeiramente pela tua palavra. Obrigado, meu Pai, porque essas igrejas, meu Pai, da Macedônia, são igrejas exemplos para a nossa contribuição nessa manhã. Como essa igreja, meu Pai, era uma igreja, apesar de simples, era uma igreja próspera. Porque nós vemos ali, meu Pai, nessas igrejas, que o coração deles estavam em assistir aos santos, em contribuir para o avanço da sua obra. Por isso, meu Pai, eu te peço que esse mesmo Espírito, ó Pai, que tomou a igreja nesse início, no comecinho ali de tudo, da igreja primitiva, que esse mesmo Espírito manifeste com poder no coração de cada um, que possamos contribuir, possamos ofertar, para que a sua obra possa avançar. Eu quero agora, meu Pai, em nome de Jesus, apresentar esses irmãos que necessitam, ó Pai, de um emprego. Senhor, em nome de Jesus, nós não aceitamos essa crise na vida da igreja, porque o Senhor é quem cuida, o Senhor é quem governa, é o Senhor Jesus Cristo que é o dono da igreja. Não haja nenhum desempregado em nosso meio. Eu oro agora, meu Pai, para que amanhã portas sejam abertas para esse irmão e para essa irmã, em nome de Jesus. Pai, eles vão experimentar o sobrenatural do Senhor, eles vão experimentar, meu Pai, que o Senhor dos Exércitos é quem guerreia por nós, nesse tempo de guerra, nesse tempo de tribulação, nesse tempo de provação. E eu te agradeço também, meu Pai, por cada irmão que está contribuindo, dizimando, ofertando, que todas as suas rendas sejam multiplicadas para a glória do Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém e amém. Pode trazer seu dízimo, trazer a sua oferta, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia.
Aleluia. Vamos ao Imperial News, irmãos? Imperial News. Oferecimento Vinha Pantanal, Igreja Batista Imperial em Células. Não apenas crentes, mas vencedores. Olá, irmãos! Na edição de hoje, informações da mudança da capacidade de público das nossas celebrações e ainda informações das nossas reuniões de células e também como você pode contribuir com a nossa igreja. Isso e muito mais agora no Imperial News. Graça e paz, igreja! Hoje é 12 de julho e eu começo essa edição com informações do novo decreto publicado pela Prefeitura de Campo Grande. Agora, até o dia 19 de julho, o número permitido para participar dos nossos cultos será de 40%, ou seja, diminuiu a quantidade de pessoas dentro dos prédios. Antes era de 60%. Então, procure chegar com antecedência para evitar transtornos, pois assim que atingirmos a capacidade, não será permitido a entrada de ninguém. E agora, referente às nossas células, também teve mudança no toque de recolher. A partir de agora, é das 20 horas em diante. Então, será necessário adaptar os horários das reuniões de células, para terminar no máximo nesse horário. Agora, dos nossos cultos para as nossas células, assim como nas celebrações, devemos tomar todo o cuidado devido contra o novo coronavírus. Por isso, use máscaras de proteção, álcool em gel e se protejam. E agora, o prédio da sede da IBI do Eldorado ganhou um detalhe que tem chamado a atenção de quem passa aqui na frente. É um letreiro iluminado com o nome e a logo da nossa igreja. Investimento que só foi possível com a colaboração de cada um. E ainda falando em investimento, é importante que vocês possam continuar contribuindo com os nossos dízimos e ofertas. Na tela, as contas que você pode fazer depósito ou transferência. Não deixe de investir nessa obra que é eterna. E agora, notícia boa. Na última quinta-feira, aconteceu a primeira célula na cidade de Igarapé, em Minas Gerais, com a líder Cleide Calazans. Em suas orações, inclua a vida desses irmãos para que essa obra avance cada vez mais. E para finalizar essa edição, uma palavra com o pastor Henrique Finotto. Graça e paz, povo de Deus! Queridos irmãos, nós estamos felizes, estamos assim, muito alegres no Senhor. Nós devemos nos alegrar no Senhor. Vamos alegrar no quê? Não é mesmo? Então, nós temos que estar debaixo do favor, da graça do Senhor pela fé, refugiado no Senhor. Portanto, não desanimem, continuem participando do culto, ou seja presencial, online. Nós estamos aqui para a glória do Senhor. Você precisa ser edificado. Não fique assim, não se exime do culto, da célula, da palavra do Senhor. Continue firme. Vamos em frente. Agora é hora de mostrar a nossa fé e praticar a nossa fé e recebendo da graça do Senhor na nossa vida, fortalecendo nosso coração. Amém, queridos? E depois outra, ou seja presencial, ou seja online, mas vamos firme na fé. Amém? Não desanime. E também, olha, sempre com a máscara, evitando as coisas. Mostrar nossa obediência, a nossa submissão. Amém? Que Deus te abençoe! E assim eu encerro mais uma edição do Imperial News. Para vocês, uma semana de vitórias e até o nosso próximo encontro. Igreja Batista Imperial em Células, não apenas crentes, mas vencedores. Tchau! Aleluia! Aplauda Jesus! Que coisa boa, irmãos. Estamos atingindo Igarapé. Você tem algum parente lá em Igarapé, não? Igarapé, Minas Gerais, tem algum parente? Fica ali na região de Grande Belo Horizonte, por ali, Contagem. Não? Mas se tiver, passa. Olha só, irmão, em época de pandemia, plantando igreja lá fora. É só Deus mesmo. Eu quero convidar o obreiro Everton, vai ministrar a palavra essa manhã. Vamos aplaudir Jesus pela vida dele. Aleluia. Glória a Deus. Fique à vontade, querido, em nome de Jesus.
Aleluia. Graças e paz, irmãos. Se quiser abaixar um pouquinho o meu retorno aqui, fica à vontade, querido. Amém, queridos? Ficou melhor para os irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como o pastor Evaldo acabou de ministrar aqui, nós acabamos de ver no Imperial News, nós já estamos avançando, mesmo diante da crise. Às vezes, muitos não têm persistido, né? Mas aqueles que persistem no Senhor avançam. A palavra de Deus fala que voarão com asas de águia. Você já viu alguma águia voando a 10 metros do chão? Não, a águia ela voa a muito alto, muito alto. E assim são os vencedores. Assim é a Igreja Batista Imperial em Celas. Não apenas crente, mas vencedores. Amém, irmãos? Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu fiquei muito entusiasmado quando eu vi o Imperial News a respeito dessa plantação de igreja lá em Minas Gerais. Olha só, longe, né? Mas já estamos indo, irmãos. Estamos indo, estamos avançando. Não desista, persevere. Esse é um tempo de uma abundante chuva sobre nós. E a palavra vai falar sobre isso nessa manhã. Nós vamos compartilhar algo poderoso da parte de Deus. Eu gostaria que os meninos ali projetassem Zacarias, capítulo 10, verso 1 para nós. Amém? Glória a Deus, aleluia, ali. A Bíblia fala assim, o profeta diz assim: pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas seródias, ao Senhor que faz as nuvens de chuva, dá aos homens aguaceiro, e a cada um erva no campo. Aleluia! Olha só, o profeta disse: pedi ao Senhor. Pedi ao Senhor. A seca e a chuva, irmãos, fazem parte das nossas vidas. Sabia disso ou não? A seca e a chuva fazem parte das nossas vidas. As oscilações fazem parte da nossa vida. O calor, o frio, a seca, a escassez, tudo isso faz parte da minha vida e da sua vida. Por isso o profeta diz: pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas. Faz algum dia que não chove aqui em Campo Grande, não é verdade? Faz algum diazinho já. Você pode ver que o tempo está meio seco. Não está chovendo ainda. Mas nós vamos falar sobre isso, sabe por quê, irmãos? Porque existe um tempo para tudo. O Senhor é organizado. Nós é que às vezes nós queremos atropelar as coisas. Mas com Deus as coisas são tudo no tempo certo. Amém? Então é isso. Essa espera, esse tempo certo, é que traz a beleza da vida, sabia? Por mais que nós passamos por seca, vivemos num frio, passamos por oscilações na nossa vida, mas é isso que traz uma beleza, sabia disso? Você fala, mas como assim? Que beleza? Como que eu vou enxergar uma beleza? Como eu irei enxergar uma beleza no meio de uma sequidão? No meio de oscilações na minha vida, no meio de tantas situações terríveis que eu tenho passado às vezes, como que eu verei a beleza na minha vida? Tem um livro, tem um vídeo que viralizou um tempo atrás na internet, a respeito de uma jovem que queria cometer suicídio. Ela queria se matar, tirar a própria vida. Mas, ela conta que apareceu um anjo, irmãos, um anjo em forma de médico diante dela. Apareceu um anjo em forma de um médico. E ela ali naquele momento ali, ela falou, e ele perguntou, mas por que você quer tirar a sua vida? Ah, não, porque a minha vida é um sobe e desce lascado. Hoje está bem, amanhã está ruim, né? Hoje eu estou rindo, amanhã estou chorando. Quantos vivem isso às vezes? Quantos nós não passamos? Hoje às vezes você está todo sorridente, você acordou, nossa, né, vendo flores, passarinho cantando, mas passa um pouco, parece que já vem trovoada, tempestade, vendaval, não é verdade? Assim estava essa jovem, e ela falou para o médico, a minha vida é um sobe e desce, eu não entendo porque tanta provação que eu passo, porque tantas situações acontecem comigo. Daí o médico olhou para ela e disse assim, você já viu um gráfico de cardiograma? Quem aqui já viu um gráfico desse? Sabe o que é um gráfico de cardiograma? Quando você coloca no seu coração, você vai fazer um eletro que fala, né, no coração ali. Ele não fica ali.
né, subindo e descendo. Subindo e descendo. Esse é um gráfico de cardiograma. E o médico falou para ela: você já viu um gráfico de cardiograma? Você viu? O sobe e desce daquele negocinho ali? É por causa desse sobe e desce é que você não morre. Sabia disso? Por causa desse sobe e desce no seu coração é que você não morre. E nessa manhã eu quero que você entenda. Muitas vezes, irmãos, nós passamos por situações muito boas hoje, mas amanhã às vezes parece que não está muito bem. Mas é esse sobe e desce que traz amadurecimento na sua vida. Amém? Abaixe sua cabeça, eu quero orar com você em nome de Jesus. Senhor, nós estamos aqui diante do Senhor, diante da Tua palavra, Pai. Eu peço revelação da parte do Senhor. Eu peço a Ti, Espírito Santo, opera nessa manhã nos nossos corações. Traz revelação, Pai. Faça cair as escamas dos nossos olhos. Abra o nosso entendimento. Que não venhamos sair daqui, Senhor, sem compreender aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã. Nós queremos sair daqui, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, cheios da sabedoria do Senhor, entendidos a respeito dessa palavra que o Senhor quer falar conosco nessa manhã. Eu oro, Pai, no nome do Senhor Jesus. Quebranta nossos corações essa manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Às vezes, irmãos, nós somos levados ao vale da sombra da morte e aos pastos verdejantes. Às vezes nós passamos por situações terríveis no vale da sombra da morte. Às vezes você fala: puxa, estou passando pelo vale da sombra da morte. Mas ao mesmo tempo, passa um tempo, você está já nos pastos verdejantes. Aleluia. Mas tudo isso, irmãos, é para o nosso crescimento. E o Senhor, Ele está conosco. Olha só. Passamos por situações, passamos pelo vale da sombra da morte, mas por algum tempo nós já saímos do vale da sombra da morte e já fomos para pastos verdejantes. Mas o que o Senhor fala para nós? Eu estarei contigo. Projeta para mim rapidamente lá, Mateus 28, 20. Olha só, porque às vezes, nos pastos verdejantes, você enxerga Cristo, você vê Jesus. Mas passando pelo vale da sombra da morte, você não vê. Olha só, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Parte B do verso, olha lá. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia! Portanto, querido, o Senhor, Ele está com você no vale da sombra da morte, mas também está com você quando você está nos pastos verdejantes. Amém, irmãos? Então o Senhor não te abandona, Ele não me abandona. Chuva no tempo das chuvas. O que significa isso? O que significa a chuva no tempo das chuvas? Em primeiro lugar, irmãos, a chuva é para a igreja. Quem é a igreja? Quem é a igreja? Eu e você, nós somos a igreja. A chuva temporã significa o período chuvoso que ocorre no outono. Já a chuva seródia significa o período chuvoso onde ocorre a primavera. Essa última chuva, eu fiz uma pesquisa, ela começa setembro e vai até dezembro, começo de janeiro. São as últimas chuvas do ano, né? A chuva temporã indica chuvas precoces. Temporã, precoce. É igual nós vemos os frutos temporãos, né? Sempre dá um fruto antes de começar o tempo da manga, você já vai lá, já começa a dar manga. Você fala: mas não é nem tempo de manga ainda, não é nem tempo de goiaba ou disso. São os frutos temporãos, aqueles que vêm precocemente. Jesus, numa passagem, ele chega diante de uma figueira e queria figo naquele momento. E ele fala: ninguém vai comer mais figo de você. E a figueira morre. Sabe por quê? Porque ali naquele tempo ali, não tinha figo, mas tinha que ter os figos temporões ali. Tinha que ter os figos precoces, os frutos precoces. As chuvas temporãs são o quê? As chuvas precoces. Aquelas que vêm sem às vezes a gente esperar. Ela aparece ali. Só que a chuva seródia, ela significa a chuva da primavera, ou últimas chuvas. A chuva seródia e a chuva temporã, bem como qualquer outra condição climática e atmosféricas, irmãos, são controladas por Deus. Nada escapa do controle das mãos de Deus. Amém? Então tudo, irmãos, tudo. Você fala: mas tudo.
Tudo é tudo. Nada escapa do controle das mãos do Senhor. Nada foge do controle da mão de Deus. Até mesmo as situações que às vezes nós passamos com crise na nossa vida, dentro do nosso casamento, na criação com nossos filhos, na nossa vida pessoal, dentro do nosso ministério. O Senhor está no controle de todas as coisas. Ele está no controle. Chuvas seródia, irmãos, elas estão todas controladas por Deus. Deus não deixa escapar nada do controle da sua mão. A Bíblia diz que Ele é quem envia ou retém a chuva. Levíticos 26:4. Abre para nós lá, irmãos. Levíticos 26:4. Então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua messe, e a árvore do campo o seu fruto. Então eu vos darei as chuvas a seu tempo. Olha só, presta bem atenção nisso. Então vos darei as vossas chuvas a seu tempo. Olha só, projeta para nós aí também Salmo 148, verso 8. 148, verso 8. Fogo e saraiva, neve e vapor, e ventos precelosos que lhe executam a palavra. Irmãos, nada foge do controle das mãos do Senhor. Nós vimos aqui que Ele que manda tudo, Ele comanda tudo. Só que o que? Tudo no seu tempo. Entendemos essas duas chuvas de duas formas, irmãos. Apontam o mover do Espírito. Em Atos, o Pentecoste representa as chuvas temporãs. Havia um grande mover ali. Havia ensino, cura, prosperidade e grande crescimento na vida da igreja. Os irmãos estão, os discipuladores que estão lendo o livro de Atos, né? Os irmãos que estão compartilhando essa semana aí, nós vimos isso, né? Desde o primeiro capítulo até hoje, que é o 7º, você vai ver lá, mover de Deus, a manifestação do poder de Deus. Quantas pessoas foram curadas, quantas pessoas foram alcançadas pelo Evangelho, quantas pessoas se converteram ali. A chuva do Senhor, o mover do Espírito ali em Atos. Mas as últimas chuvas são os últimos dias, irmãos, e nós estamos vivendo eles. Nós estamos vivendo o tempo das últimas chuvas. Por isso nós temos falado muito sobre o arrebatamento, nós temos falado muito sobre a volta de Jesus. Por isso nós temos ministrado palavra aos irmãos a respeito dos vencedores. Quer ser vencedor? Nós vimos semana passada. Qual que é a aplicação? O que tem que ser? O que eu tenho que fazer para me tornar um vencedor? Qual que é a minha tarefa? O que eu tenho que fazer? O vencedor, irmãos, não simplesmente se apropria pela fé tudo aquilo que nós vimos aqui na declaração da palavra e senta na cadeira e fica esperando ali. Não, não é isso. Você tem que se apropriar da palavra, sim, mas tem que viver como tal. Amém? Então aqui nós estamos vivendo os últimos dias, os dias do arrebatamento, e serão mais abundantes do que as primeiras. Serão as chuvas torrenciais. Que chuva é essa? São as chuvas pesadas. Chuvas pesadas. Olha só, nós estamos vivendo esse tempo de chuvas pesadas. Dá uma olhada para o seu lado direito. Olha aí, irmão. Olha para o seu lado esquerdo agora. Olha o tanto de cadeira vazia. Olha o tanto de cadeira vazia. Então nós estamos vivendo esse tempo, o tempo de chuvas fortes. Então louve ao Senhor, porque a atividade do Espírito Santo nesses dias, nesses últimos dias. Louve ao Senhor. Sabia? Louve ao Senhor nesse tempo que nós estamos vivendo. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele não vai diminuir, ele vai aumentar ainda mais a manifestação do poder dele na vida da igreja. Aleluia! Não pensa você que, puxa, está diminuindo, está esfriando. Não. Nesse tempo vai aumentar ainda mais a manifestação do poder do Espírito Santo. Essas duas chuvas também se aplicam a nós, irmãos. Assim como as duas chuvas apontam para os ciclos de crescimento em Israel, também apontam para os ciclos na nossa vida. Não pode haver chuva todo o tempo, senão não tem lavoura. Tem que ser no tempo certo. A chuva tem que vir no tempo certo. Imagine se chovesse
6 meses durante o ano, haveria uma grande escassez de alimento. Sim ou não? Claro que haveria. Porque haveria um alagamento aí, destruição. Então a chuva ela tem que vir no tempo certo, na hora certa, no momento exato. A primeira chuva prepara a terra para a plantação, e a segunda rega a terra para nos dar a colheita. Aleluia! Então esse é um tempo de colheita. Nós estamos vivendo o tempo da última chuva. Nós estamos vivendo esse tempo. Então, irmãos, esse é um tempo de você colher muitos frutos. Esse é um tempo de você não desistir da sua célula, não desistir do seu discipulado, não desistir dos projetos dos que o Senhor colocou no seu coração. Esse é um tempo de você firmar suas estacas, porque vai vir a chuva, vai regar a terra e você vai colher muitos frutos. Aleluia! Então não desista. Mas entre essas duas estações de chuva, tem que ter o sol. O sol. Você já viu alguém que gosta de trabalhar no sol? Ninguém quer trabalhar no sol, não é verdade? Quem que gosta de ficar com o lombo ardendo, né, Marcão? Sol do meio-dia ali, caindo na cabeça. Sol forte. Nós, irmãos, queremos trabalhar na sombra. Nós queremos viver na sombra. Lá adiante nós vamos saber qual o significado da sombra. Nós queremos a sombra. Nós não queremos sol, ficar no sol. Não é mesmo? Abre lá para mim, por favor, em Lucas 2,46. Vemos ali, irmãos, nós vamos ler essa passagem. Vemos que Jesus, com 12 anos, estava no templo fazendo perguntas. Somente aos 30 ele começou a ensinar, porque antes disso não era o tempo de Deus, o caráter de Deus. Olha lá, 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Ele ouvia e perguntava. Ele ouvia e perguntava. Jesus aqui, aos 12 anos, ele era filho de Deus? Sim ou não? Judeu aí, irmãos? Tem vencedor aqui ou não? Amém, então. Aos 12 anos, Jesus, ele era filho de Deus ou não? Sim. Ele tinha um poder ou não? Mas por que ele não pegou e ensinou naquele momento? Sabe por quê, irmãos? Porque ali não era o momento certo dele ensinar. Aquele momento dos 12 anos que ele estava ali, ele só estava, como a palavra de Deus disse aqui, ele estava ouvindo e perguntando, porque não era o tempo de Deus ainda. Tudo, irmãos, fora do tempo gera muito problema. Gera muito problema. Casamento fora do tempo, negócios fora do tempo, você assumiu responsabilidade fora do tempo. Tudo isso traz problema, sabia? Acarreta problema. Eu quero casar, vou casar. Quantas pessoas que eu já ouvi, testemunhei, que casaram fora do tempo, não era para casar, casaram e separaram. Não esperaram. Por isso que aqui, que tudo fora do tempo gera um grande problema. Alguns deixam passar o tempo da oportunidade, como Israel. Ele chorou ao entrar no final. Israel não aceitou o Senhor. O povo ali que era para aceitar ele, aquele povo que era para receber ele, não aceitou ele. Não reconheceram o tempo da oportunidade, irmãos. Eles não reconheceram. Alguns, no entanto, com medo de perder a oportunidade, querem fazer as coisas antes do tempo. Mas Jesus, com 12 anos, apenas fazia perguntas. Isso é sabedoria. Tem pessoas que, para não perder a oportunidade, querem acelerar, querem ajudar a Deus, querem colocar, como diz um ditado secular, a carroça na frente dos bois. Isso também não é certo, isso é errado. Nós não temos que ajudar ao Senhor. Nós temos que entender que Ele está no controle de todas as coisas. O Senhor não manda chuva o tempo todo. O sol é importante para fazer a lavoura amadurecer, mas no tempo da chuva, irmãos, Ele enviará a chuva sobre nós. Aleluia! Às vezes nós achamos que estamos passando um tempo de sequidão, de escassez, de mornidão, mas fica firme. No momento certo, o Senhor vai derramar a chuva sobre você, sobre aqueles que perseverarem, sobre aqueles que se posicionarem. Eles receberão essa chuva, a chuva do Senhor. Mas existe algo muito importante na palavra de Deus sobre a chuva, irmãos. A chuva é para o povo de Deus. Abre lá em Deuteronômio 11. Deuteronômio 11,
do 10 ao 12, olha aí. Porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, de onde saístes, em que semeáveis a vossa semente, e com o pé regáveis, como a uma horta. Mas a terra que passais a possuir é a terra dos montes e de vales, da chuva dos céus beberá as águas. Terra de que cuida o Senhor, o vosso Deus. Os olhos do Senhor, o vosso Deus, estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Essa é a terra do povo, a terra que o Senhor cuida. Essa é a terra. Por isso que fala que a chuva, irmãos, ela é regada, o Senhor envia chuva para o povo de Deus. A chuva é para o povo de Deus. Amém? O Senhor faz uma comparação importante entre Canaã e o Egito. No Egito, irmãos, não chove. No Egito não chove. Chove nas montanhas de Israel e de lá desce para o Egito. Você vê que interessante? A chuva desce lá, a chuva cai lá em Israel, nas montanhas de Israel. Daí que ela escorre para o Egito. A chuva não cai no Egito. Isso nos mostra, irmãos, algo muito importante. Que o Egito simboliza o mundo. O Egito nós sabemos que simboliza o mundo. Amém? Que o mundo também, ele é regado pela misericórdia de Deus. A chuva cai sobre Israel. A chuva cai sobre o povo de Deus. A chuva cai sobre você. Sabia? A chuva cai sobre você. Mas ao cair essa chuva sobre você, ela tem que escorregar em você e alcançar as pessoas lá fora. A chuva, ela bate em mim, em você, ela cai sobre nós e alcança aqueles que não conhecem a Cristo ainda. Essa é a chuva. Eu e você estamos debaixo das bênçãos do Senhor. Mas essas bênçãos, irmãos, essa chuva do Senhor não é para mim, para você somente. Nós vimos nas edificações passadas, recente, aqui fresquinha na sua mente ainda, nós somos chamados para morrer. Muitas vezes nós oramos por tantas bênçãos para nós mesmos, mas e as pessoas aí fora? Então, no Egito, ele faz um rego no tempo da chuva. Na montanha, ela vem e dá a colheita a eles, porque enche os regos que fazem com o pé. Então é assim que funciona. A chuva cai sobre mim e você e abençoa as pessoas aí fora. Nós vimos isso, irmãos. Às vezes nós olhamos para o lado e vemos as pessoas sendo tão abençoadas. Puxa, mas por que isso está acontecendo com fulano? Por que isso está acontecendo e comigo não está acontecendo nada? O cara está crescendo, está prosperando e eu estou aqui. Mas é assim. Nós somos chamados para ser abençoadores. Esse dia eu falei para um menino e ele falou: mas tem que servir mesmo, não sei o quê. Não, tem que te servir. Eu falei: não. Se eu ficar esperando as pessoas me servirem, querido, eu estou fora do propósito de Deus. Se eu ficar esperando alguém ficar me servir, não, tem que vir me servir, tem que vir aqui servir a mim, não. Porque eu sou obreiro, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, não. Eu estou fora do propósito de Deus. Porque se eu estiver dentro do propósito de Deus, eu tenho que seguir o caminho de Cristo. E qual é esse caminho? Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Eu estou aqui para servir. Essa é a nossa função, irmãos. Nós estamos aqui para servir. Amém? Então aqui, a chuva mesmo é só para o seu povo de Canaã, só para o povo de Canaã. No Egito, eles não dependem de Deus. Tem uma medida de provisão, mas o povo de Deus bebe das águas dos céus. Eu e você, irmãos, nós não dependemos das coisas aí fora. Como nós acabamos de ver o pastor ministrando aqui, os irmãos estão comprando casa, os irmãos estão prosperando, os irmãos estão avançando nesse tempo de crise. Sabe por quê? Porque não dependem da provisão do Egito. Não dependem. Eles dependem da provisão do Senhor, da água que vem do céu. Os irmãos estão bebendo a água que vem do céu. Sabe, irmãos, graças a Deus, nesse tempo de crise, o Senhor não tem me deixado passar por necessidade. Você tem uma ideia que nesse tempo de crise, eu trabalhava sozinho. Nesse tempo de escassez, que as pessoas estão fechando a porta, eu contratei um funcionário. Você acredita nisso? Eu contratei um funcionário.
Eu contratei um rapaz para trabalhar comigo. Nesse tempo de crise. Nesse tempo de crise, eu estou fechando obras, irmãos. Nesse tempo de crise, eu estou fechando obras. Você tem uma ideia? Nesse tempo de crise, me chamaram até para uma sociedade, pastor. Nesse tempo de crise. De tanto serviço que tinha. Eu estou orando, né? Você vê, sabe por quê, irmãos? Porque nós não temos que viver com a provisão daí de fora do Egito. Nós temos que viver debaixo da provisão do céu. Nós temos que beber a água que vem do céu. Amém, queridos? Então aqui nós dependemos de Deus. Não confiamos, irmãos, no nosso braço. Você não pode confiar no seu braço. Nós ensinamos com base na revelação e não no nosso entendimento. É isso que nós temos que ensinar. Não com base naquilo que nós sabemos, mas com base na revelação da palavra de Deus. Debaixo daquilo que o Senhor tem falado para nós. Debaixo daquilo que nós temos declarado. Quando o povo de Israel estava no deserto, eles tinham nuvem, mas nunca choveu, porque só chove em Canaã. E é verdade, eu fui ver essa passagem aí mesmo. Não choveu quando eles estavam no deserto. Não choveu. Não chove no Egito, porque não tem bênção de Deus. Não chove no deserto, sabe por quê? Porque não é lugar de vida, é tempo de teste. Deserto é tempo de teste. É um tempo de teste para nós. Tem sombra no deserto, tem maná do céu, água da rocha, mas não tem chuva. Porque chuva é só quando você entra na posição. Se você vê lá o povo fugindo do Egito, tinha sombra, tinha uma nuvem gigantesca sobre eles, eles não andavam no sol, tinha sombra. E eu meditei nisso aqui, e muitos de nós às vezes queremos ficar só na sombra. Nós não queremos encarar o sol, não é verdade? Nós não queremos encarar o sol. Mas o sol mostra para nós o que, irmãos? Mostra que nós temos que amadurecer. O sol nós temos que encarar, porque o sol às vezes é dificuldade. Então nós temos que encarar a dificuldade de frente. Nós não temos que fugir dela. Nós temos que nos fortalecer no Senhor e ir de frente com todas as dificuldades que aparecerem. Porque isso traz amadurecimento para nós. Então nós vamos viver um tempo, irmãos, de chuva, quando você entrar na posição. E qual é essa posição? É a posição que o Senhor te colocou. A posição que o Senhor te colocou. A posição de vencedor. A posição de vencedor. No deserto você anda desafiado no seu no deserto você anda confiado no seu merecimento. E essa é a única coisa que a lei pode fazer, irmãos. Sabe qual que é a única coisa que a lei pode fazer? Sombra. A lei só pode fazer sombra. A lei nunca vai fazer chover. Ela nunca vai fazer chover. A lei só vai fazer sombra. A lei vai trazer só um refresco para você. A sombra. Só um refrescozinho. Mas a chuva, ela vai te trazer paz e descanso. A chuva aponta para a graça do Senhor. A chuva é a graça do Senhor. Amém, irmãos? Normalmente quem está passando pelo deserto está coberto de justiça própria, questionando a Deus e ao mundo o porquê está passando por isso ou por aquilo. Por que é só comigo? Por que isso acontece só comigo? Deus, por quê? Por que comigo, não com fulano, beltrano, ciclano, goiano, pernambucano? Por quê? A lei só traz seca. Canaã, irmãos, chuva. O Espírito Santo nos diz que a chuva que vindo sobre nós é a vida e prosperidade. A chuva que o Senhor derrama sobre nós é vida e prosperidade. Chuva não é uma bênção individual. A chuva, irmãos, é uma bênção coletiva. A chuva não chove só em cima de você quando chove, não é verdade? Se chover agora, você acha que vai chover só em cima de você? Não. Ela vai chover para muitas pessoas. No lugar onde ela cair vai molhar muita gente. Então a chuva é coletiva. A bênção é coletiva. Quando chove em um lugar, chove para todos. A chuva é para nós como igreja. Ezequiel 34, 26 diz assim: delas e dos lugares ao redor do meu outeiro eu farei bênção,
farei descer a chuva a seu tempo, serão chuvas de bênçãos. Olha o que o Senhor fala: chuvas delas e dos lugares ao redor. Por isso, irmãos, quando você é abençoado, eu quero te dizer algo, deixar você bem em crise. Quando o Senhor está derramando a chuva sobre você, o seu vizinho da frente, o seu vizinho do lado direito, do lado esquerdo, o seu vizinho do fundo, ele está recebendo bênção também. Ele também está sendo abençoado, porque a chuva está caindo sobre você e está abençoando ele também, está respingando sobre a vida dele. Por isso que você tem que orar pelo seu vizinho, pelos seus vizinhos, pelo seu bairro, pela sua rua, para que haja conversão, para que haja libertação, para que o poder do Espírito Santo seja derramado sobre eles. Não é só para você. A chuva cai, mas molha ao redor. Nós acabamos de ver aqui na palavra do Senhor. O outeiro aqui é o Monte Sião. O Monte Sião aponta para mim, para você, aponta para a igreja. O Monte Sião. Você é filho, mas é tão importante que você esteja na vida da igreja, não apenas frequentar alguns cultos específicos para o seu bem-estar. Você é filho, mas você precisa estar inserido na vida da igreja. Você tem que ser participante das coisas da igreja. Estar na vida da igreja, irmãos, é estar na chuva, sabia? Estar na vida da igreja é estar na chuva. Mas muitos não entendem isso, não se envolvem, por isso não desfrutam de muitas bênçãos, porque não está na vida da chuva da igreja. Viver, irmãos, a vida da igreja é entrar na chuva. Por isso que tem um dia que diz assim: quem está na chuva é para se molhar. Sabia disso? Como que você quer receber a chuva de Deus se você não quer entrar na chuva? A chuva vem sobre a igreja, mas se você estiver fora, você vai ficar seco. Portanto, ame, envolva-se e valorize a vida da igreja. Se você não é líder ainda, assuma a sua responsabilidade. Pega uma célula, irmão, vai liderar. Entra na vida da igreja. Ah, como, obreiro? Como que eu vou fazer isso? Está tudo parado, tudo fechado. A gente não pode fazer mais nada. Pode. Nós acabamos de ver aqui. Essa é a chuva, irmãos. Tem um irmão aí, um discipulador da rede. Ele estava meio desanimadinho. Eu falei: rapaz, pega essa célula, vai lá, assume isso aqui. Vamos lá, vamos junto, vamos junto, vamos junto. Esse dia ele mandou uma foto, eu fiquei preocupado, até comentei com um dos meninos. Falei: você viu o tamanho da célula que está dele lá? Já tem que multiplicar a célula. Já tem que multiplicar. Nesse tempo, onde ninguém pode estar em lugar nenhum, tem toque de recolher até as 8 horas da noite. Você não pode apertar a mão, você não pode estar muito na casa. Mas o Senhor está fazendo, irmãos. Sabe por quê? Porque está na chuva. Não correu da chuva. Tem que se molhar. A chuva, irmãos, em segundo lugar, ela depende das nossas orações. No Novo Testamento, existem 3 palavras para designar o tempo. No grego: aionios, que significa o tempo eterno. O tempo em que o Senhor está não tem começo e nem fim. É de eternidade e eternidade. Ele é Deus. O tempo em que o Senhor está, ele não tem começo nem fim. É a eternidade. Porque Deus, ele não existe. Você sabe disso, né? O Senhor não existe. Deus não existe. Porque ele é de eternidade em eternidade. Eu e você temos uma existência aqui na terra, mas Deus não. Deus, ele é eterno. Ele é de eternidade em eternidade. Isso é aionios. E o cronos, que é o cronômetro, é a cronologia, é o cronograma. É o tempo do homem, que se divide em passado, presente e futuro. Horas, dias, anos. O tempo kairos, que é o tempo da oportunidade. Aquele momento em que Deus, do seu trono, ele estende o seu cetro e, dando a sua ordem, muda a nossa história. Ele muda a nossa história. É tempo da decisão em que Deus nos diz que fará algo novo na nossa direção. São os tempos arranjados por Deus
para nos abençoar, estações, ciclos, tempos do favor e da graça de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida, sobre a vida da igreja. Nós temos estações na vida, tempos de seca, que são tempos de testes, irmãos, tempos de preservar o que já temos, mas quando começa a chuva, aí temos que preparar a terra para recebê-la. Ela vem no kairós de Deus, ela vem no tempo de Deus. Você está preparando a terra? Você está preparando a terra para receber a chuva de Deus nesse tempo? Se você não está preparando a terra, por isso que o Senhor deixou essa palavra para mim, para você, nessa manhã. Passa a mão no arado, querido. Pega a mão no arado. Começa a preparar a chuva, a terra para a chuva. Começa a preparar, porque senão a chuva vai cair e a sua terra não vai estar preparada e você não vai colher. Está chegando o tempo de abundante chuva sobre nós como igreja, irmãos. É quando percebemos que esse tempo se aproxima, a ordem do Senhor é que oremos para que aconteça. Ou seja, peça chuva no tempo da chuva. Foi o que o profeta Zacarias fez. Pedi ao Senhor a chuva. Nós vimos no começo aqui da ministração. Pedi a chuva no tempo da chuva, certo? Senhor, envia chuva. Nós temos que orar. Esse é um ministério de oração. Mesmo sabendo que o Senhor está por enviar, Ele pede que nós oremos para que Ele envie a sua chuva. Ele faz isso, irmãos, porque Ele quer se relacionar conosco na sua bondade. O Senhor sabe a nossa necessidade. Ele sabe que nós precisamos de chuva, que pedimos chuvas, queremos a chuva, queremos as bênçãos dEle. Ele quer que nós venhamos abrir a boca, porque Ele quer compartilhar conosco. Ele quer ter um relacionamento comigo e com você. Senão seria muito fácil. Eu pensaria, choveria. Não, mas o Senhor quer que você abra a sua boca para entrar num relacionamento com Ele. Ele não precisa de nada e nem de ninguém, mas decidiu fazer junto conosco. Ele cura, Ele prospera, mas deseja ter um relacionamento conosco. Quando você pede, você libera a fé, irmão. Você libera a fé. Não seja passivo com a desculpa de estar na graça. Está tudo pronto, não preciso fazer mais nada. Eu escuto isso quase todo dia. Tem gente que não entendeu a graça, né? Tem gente que acha que a graça é para você ficar sentado de boa e já está tudo pronto, não precisa fazer mais nada. Você não pode colher sem semear, sabia? Não tem como você colher se você não semear. Semear é se envolver. No tempo da chuva, se envolva. Peça, porque Ele quer te dar. Lá em Efésios 1:3 diz que somos abençoados. Por isso pedimos com fé, sem duvidar. Ali o Senhor fala que nós já somos abençoados com toda sorte de bênçãos. Mas Ele quer que eu e você venhamos a pedir com fé, sem duvidar daquilo que está escrito, daquilo que Ele falou. Ele diz que já somos, não para não pedirmos, mas para pedirmos com confiança. Já somos abençoados. Mas não é para você não pedir, mas é para você pedir com confiança, com convicção que você já é abençoado. Daniel, em seu tempo, entendeu isso. E quando ele percebeu que uma promessa estava para cumprir sobre Israel, ele se dedicou a orar para que a promessa se cumprisse. Daniel 9, 2, 3. Daniel 9, 2, 3. Aleluia. Deixa eu ver aqui. Está ali. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falaram o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Daniel lendo, ele entendeu. Daniel sabia que viria o fim do cativeiro. E justamente porque ele o sabia, ele orou. Ele sabia que havia o fim do cativeiro. Aí ele orou. Muitas vezes nós entendemos que somos abençoados, a bênção está chegando, a gente para de orar. Não. Quando você percebe que as coisas estão chegando, aí que você tem que orar mais. Aí que você tem que orar, com convicção. O noivo certamente vem, mas será quando o Espírito e a noiva estiverem clamando juntos. Jesus vai voltar. Mas quando nós, como igreja,
juntamente com o Espírito Santo, estivermos clamando junto, Ele virá. Nós sabemos que Ele vai vir, amém? Nós sabemos, mas nós temos que continuar orando para que Ele volte. Deus faz tudo por meio da oração. Quando chegou o Kairos, Daniel orou. Esse é o tempo de chuva. Então se dispõe a orar, porque é tempo de chover. Ore na sua cela, ore na sua casa, ore no seu discipulado, ore nos cultos, ore em todo lugar, porque o Senhor está nos avisando que vai fazer, irmãos. Em Ezequiel 36, 37, Deus queria salvar e dar um rebanho de santos, e por isso eles deveriam orar, porque tinham a certeza de que Deus queria salvar. Esse é o tempo de chuva, e na sua família haverá salvação. Olha lá, Ezequiel 36, 37, assim diz o Senhor Deus: ainda nisso permitirei que seja eu solicitado pela casa de Israel, que lhe multiplique eu, os homens, como a um rebanho. Ele vai multiplicar, irmãos, por isso que você precisa orar. Eu oro todos os dias pela multiplicação das nossas células, eu oro pela multiplicação do discipulado, eu oro pela multiplicação da igreja, eu oro pela multiplicação, irmãos. Esse é um tempo, mas como? Não está nem chovendo, olha como é que está a situação. Ore, continue orando, tenha certeza disso. Em terceiro lugar, a chuva de Deus trará bênçãos sobre a sua vida. Ele vai encharcar a sua vida, você não poderá fugir da chuva. Então se posicione, decida se molhar, decida. Quando Deus resolve abençoar, não tem como você escapar. As bênçãos virão e o alcançarão. Veja quantas bênçãos a chuva trará sobre você. Joel 2, 23 até o 25. A chuva restitui tempo perdido. Pode projetar. Ali, ó. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Alegrai-os, filhos de Sião, regozijai no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida chuva, fará descer como outrora, chuva temporânea e a seródia. Pode passar. E as eiras se encherão de líquidos, os lagares transbordarão de vinho e óleo. Passa. Aqui, ó. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, migrador, pelo destruidor, pelo cortador. O meu grande exército que enviei contra vós. Pode deixar aí, tá? Tira não, por favor. Ele vai restituir, irmãos. No Cronos, você perde, sabia? No Cronos, no tempo do homem, você perde. O que você perde? Você perde e não tem como voltar atrás. Quantas pessoas, esse dia veio um senhor lá na serralheria lá, e eu perguntei a idade dele, ele falou que tinha 75 anos. Eu assustei. Falei, rapaz, nem parece que o senhor tem 75 anos, parece que o senhor é bem mais novo. Aí ele falou assim: na minha vida toda, eu perdi somente 3 noites de sono. Na morte da minha mãe, acho que de um sobrinho, é do pai e da filha dele. Ele falou, só foram 3 noites de sono que eu perdi. Falei, rapaz, que é isso, hein? Porque quando você perde uma noite de sono, você não recupera ela nunca mais, e você envelhece muito. Sabia? E aí eu falei, rapaz, que coisa. Quer dizer, quantas no tempo Cronos, quanto tempo nós perdemos? Tempo com a família, tempo com a esposa, com os filhos, tempo com Deus, tempo jogado fora. Só que não volta atrás. Só que tem uma diferença no tempo de Deus, sabia? No Cronos você perde, mas no Kairos vem para trazer a restituição da sua vida. No Cronos você perde, no tempo de Deus o Senhor traz e restitui de volta. Aleluia. Por isso que nós temos que viver o tempo de Deus. O Senhor vai restituir nesse tempo da chuva seródia tudo aquilo que você perdeu. Aleluia. Glória a Deus. Haverá um novo tempo nos seus sonhos, na sua casa, no seu casamento. Levanta a sua mão, em nome de Jesus. Eu declaro isso sobre a tua vida. Eu declaro sobre a tua vida que no tempo da restituição, nesse tempo, haverá restituição dos seus sonhos. Aqueles projetos que você esqueceu, aqueles projetos que muitas vezes o diabo, no tempo Cronos, ele tirou de você. O Senhor vai restituir. O Senhor vai restituir a sua casa, seus filhos. O Senhor vai restituir seu casamento. O Senhor vai restituir a vida das pessoas, a enfermidade que tem assolado os seus parentes. O Senhor vai restituir a saúde. Em nome de Jesus eu declaro sobre a tua vida. Aleluia. Aplauda o Senhor em nome de Jesus.
A chuva, irmãos, aleluia. A chuva traz suprimento. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e óleo. Esse suprimento é espiritual e material. Não é prosperidade do mundo, irmãos, pois essa é apenas aparente. A prosperidade do mundo é só aparente. Há pessoas no mundo que são tão pobres, que a única coisa que eles têm, sabe o que é? O dinheiro. Contraditório isso, não é verdade? Falar um negócio desse. Mas elas são tão pobres de espírito que a única coisa que elas têm é o dinheiro. Eu e você não. Nós somos abundantemente ricos no Senhor. Somos cheios da vida do Senhor. Aleluia. Há pessoas que têm muita coisa material, mas vivem um inferno. Vivem um inferno. A verdadeira riqueza é ter prazer em tudo na sua vida. A bênção enriquece, mas traz desgosto. Mais, irmãos, a bênção enriquece e não traz desgosto. A bênção do Senhor, ela te enriquece e não traz desgosto. Portanto, alegre-se no Senhor. O tempo da sequidão está acabando. Vem a chuva forte por aí e vai desaguar sobre a sua cabeça. Ele não manda a chuva o tempo todo, mas quando Ele manda, você tem abundante pão, vinho e azeite. Aleluia. O pão, o vinho e o azeite também falam de suprimento espiritual de Deus para nós. O pão, a palavra revelada. O vinho é o mover do Espírito que traz alegria em nossos corações. O azeite é a unção, irmãos, que remove de nós o peso da obra de Deus. Muitos às vezes deixam a obra porque falam que estão cansados. Quero um tempo para minha família. Sabe por quê? Porque não tem o óleo sobre eles. Não tem a unção do Espírito. A sarça queima, mas não consome, irmãos. Porque nem eu e nem você somos combustíveis para a obra de Deus. Só a unção remove o cansaço. Ele promete abundância de azeite nesses dias. A chuva também traz um ensino. Porque Ele vos dará em justa medida a chuva. Justa medida significa justiça. E a palavra chuva aqui é morrer, que significa também professor. Chuva na justa medida é morrer sidaqui. É tudo grego isso aqui, tá, irmãos? Professor e justiça, que é Cristo. Ele é o professor que veio e nos ensinou a justiça que procede da fé. Em Romanos, Paulo nos ensina, em Romanos em diante, Paulo nos ensina que a nossa justiça é um dom que nós recebemos. E essa chuva de justiça é importante também porque Ele tira a maquiagem, irmãos. Somos molhados quando estamos na chuva. Então toda a máscara cai. Toda a máscara cai. Somos livres, irmãos, da justiça própria e podemos então receber o favor de Deus. Não há espaço para glorificar o homem quando é Deus quem faz. Não tem espaço para você glorificar o homem quando Deus faz. Quando a chuva vem a abundante revelação de muitos irmãos. Quando a chuva vem abundante revelação. E muitos irmãos não apenas crerão, irmãos, mas terá habilidade para ensinar também. Aleluia. Você recebeu a semente do ensino tão fundamental, mas agora terá habilidade para plantar em outros. Esse é o mover de Deus nos últimos dias. Muitos nunca ouviram falar o que você está ouvindo hoje. Na sua casa, na sua cela, na família. Nesses dias, será colocado em uma nova posição. Será usado com autoridade para compartilhar da palavra de Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Muitos desses dias ficarão espantados com você. Muitos vão olhar para você e vão dizer: meu Deus, será que é Ele mesmo? Prepare-se, irmãos, porque as chuvas virão abundantes sobre nós. Os céus já estão escuros, cheios de nuvens carregadas, pronta para desaguar sobre a sua vida. A chuva vem trazendo a semente. Nesse tempo de chuva, Deus lhe dará pão para você comer, mas também colocará semente em sua mão para você semear. Deus tem liberado, irmãos, muitas palavras proféticas sobre nós nesse tempo. Cabe a você acolher a palavra no coração, aplicar fé e semear. E quando a chuva chegar, sua semente florescerá
de maneira tão extraordinária. E eu quero dizer para você, ela vai te dar muito mais semente. Deus nesse tempo Ele está te entregando, está dizendo para você que vai te dar semente. Só que essa semente, querida, ela vai florescer e ela vai te dar muito mais semente. Ninguém planta milho para colher somente um caroço de milho. Se você planta um grão de milho, vai ser um pé de milho que vai nascer. Muitas espigas e ali muitas sementes. Feche seus olhos em nome de Jesus. Eu queria que você começasse a orar nesse momento. Nesse tempo, irmãos, a chuva poderá. Nesse tempo de chuva, você poderá semear. E Ele garante, o Senhor garante, que ela vai germinar. Essa chuva vai dar, essa sua semente, debaixo dessa chuva do Senhor, ela vai germinar e vai dar muitos frutos. Aleluia. Nesse momento, eu quero que você ore ao Senhor. Enquanto o louvor canta, você ore ao Senhor. Ore ao Senhor, ore ao Senhor. Se aproprie pela fé dessa chuva. Ouça o barulho da chuva. Você pode ver as nuvens se formando. Isso é espiritual, irmãos. Você pode ver as nuvens carregadas da chuva do Senhor. Você está vendo? Você consegue enxergar? Escuta os trovões. Escute os trovões. Vem vindo uma grande chuva aí. Às vezes você está vendo uma chuva do tamanho da mão de um homem. Uma pequena nuvem você vê, Você vê uma nuvem. Você vê apenas uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Você está vendo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas eu quero dizer para você, é uma grande chuva que está se formando. Existe um tempo de chuva sobre nós, irmãos. E isso nos dá muitas boas expectativas no nosso coração. Nesse tempo de seca, nesse tempo de escassez, nós já temos experimentado a abundante bênção do Senhor. Imagine quantas bênçãos nós não vamos desfrutar quando a chuva descer. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui, Senhor, declarando a Tua palavra, ó Pai, em nome de Jesus. A chuva, Senhor, será derramada sobre nós. Nós nos apropriamos pela fé, Senhor, da abundante chuva do Senhor sobre a nossa vida, sobre a vida da igreja, sobre as nossas celas, sobre as nossas famílias, sobre nossos filhos. Nós nos apropriamos pela fé, Senhor, da abundante chuva do Senhor sobre as nossas finanças, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Cremos, ó Senhor, que seremos inundados. Nós queremos, Senhor, ser encharcados por essa chuva. Enche o nosso espírito de poder, enche o nosso espírito muito mais de ousadia, de intrepidez nesse tempo, para falar as boas novas do Evangelho do Senhor. Não fomos chamados, Senhor, para correr da chuva. Nós fomos chamados, Senhor, para nós cairmos na chuva, nos molharmos abundantemente dessa chuva. Aleluia. Diga, Senhor, eu entendi a Tua palavra. Eu entendi a Tua palavra, Jesus. Eu quero me molhar. Eu quero me molhar na Tua chuva. Eu quero me encharcar das bênçãos do Senhor.
para que outras pessoas ao redor sejam grandemente abençoadas através da chuva do Senhor que desce sobre a minha vida, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, aleluia, aleluia. Aplauda o Senhor em nome de Jesus Cristo, e que Deus abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Estamos encerrando aqui, mas eu gostaria de chamar o Marcão aqui. Vem cá, Marcão. Irmãos, antes de encerrar, vamos orar pelo Marcão? Vocês conhecem o Marcão ou não? Quem conhece o Marcão? Vamos orar por ele? Marcão hoje está completando mais um ano de vida. Marcão, eu sempre falo para ele, queridos, eu quero, até Jonilson, vem cá, vem junto aqui, é o líder. Eu quero orar pela vida do Marcão, porque eu falo sempre Marcão, o teu tamanho é o tamanho do seu coração. Eu sempre brinco com ele, é o jeito dele, né? O Marcão, eu tenho muita intimidade com ele, porque ele tem de tamanho, ele tem de coração, porque eu nunca vi, eu peço um negócio para ele, falo com ele, ele se vira, dá um jeito. Irmãos, é algo tremendo. Hoje é aniversário dele, 18? De Imperial, né? Batista Imperial 18. Mas, irmão, vamos estender suas mãos para cá, vamos encerrar abençoando a vida dele, abençoando o Marcão, mais um ano de vida. Pai querido, Senhor, aqui está teu servo. Muito obrigado, Senhor, pela vida dele, muito obrigado pela vida do Marcão, mais um ano de vida. Pai querido, que o Marcão seja grandemente usado pelo Senhor, ousado em suas palavras, ousado em suas atitudes. Nós abençoamos, meu Pai, esse dia, e que ele seja uma bênção, um canal de bênção